Olá, boa noite, bem-vindos todos e todas, né? Todas as pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto bem peculiar, bem diferente, que é sobre famílias coparentais. Vamos entrando, gente, vamos entrando aí. Cauana, Mauri, Dani, Juliane, Thaisa Campos, Natália. Vamos entrando. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje, que é Natália de Campos Valadares, que escreveu este livro aqui, sobre o qual nós vamos falar hoje, que é um livro inédito que ela escreveu, que é fruto da tese, da dissertação de mestrado na PUC Minas Gerais. Então, enquanto Natália não chega, né? Natália, é só entrar e pedir para que eu te adiciono aqui. Vamos ver. Castro Neves, Edson, Teles, eu às vezes eu não tenho o nome todo, então eu estou falando aqui, mas boa noite, gente. Dr. Girnes, vamos lá, temos a presença aqui até da revista Mídia, Marcel Vitalino, Margarete, Kátia, Beatriz, boa noite, todos vamos entrando. Gente, Natália, vamos lá, deixa a Natália entrar. Deixa eu ver aqui. Natália. Aceitei, Natália, vamos ver se dá certo. A gente sempre fica meio perdido no começo aí dessa admissão. Espero que Aqui, Rosana Ferreira, boa noite. Aqui novamente o livro da Natália, que é esse aqui, Coparentalidade. Já tem gente querendo saber. Natália, boa noite. Ei, doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite. Olha, obrigado por você primeiro ter escrito esse livro, né? Que é inédito, é o primeiro livro do Brasil. E isso é fruto da sua dissertação de mestrado na PUC Minas, onde eu fui professor, né? Já não estou mais lá, estou licenciado. Você fez escolheu esse tema, né, qual gostei muito que você tenha escolhido esse tema e produziu esse belo trabalho. Gente, o direito é isso, nós temos que ir abrindo trincheiras, e a Natália, ela desbravou essa trincheira. A gente já falou muito sobre famílias coparentais, mas a Natália teve a coragem de escrever sobre isso. Bom, boa noite, Natália. E o que te moveu a escrever isso? Fala para a gente. Boa noite, doutor Rodrigo. Primeiro agradeço o convite de participar aqui da live e falar um pouquinho mais sobre esse tema, que, como o senhor bem apontou, é algo assim novo no direito, né? E o que me levou a escolher falar sobre coparentalidade foi, de fato, a ausência de textos jurídicos, artigos jurídicos que tratam a respeito do assunto, né? Inclusive, quando eu fiz a pesquisa de campo e fui conversar com pessoas que já exercem a coparentalidade, aqueles que têm interesse também em formar uma parceria coparental, eu percebi que eles carecem muito de informações jurídicas, né? Então, foi a partir disso, dessa vontade de orientar e de auxiliar não só os colegas do ramo jurídico, mas aqueles que visam formar uma família coparental, que me fez desbravar o tema da coparentalidade. Muito bom. Mais uma vez, parabéns pela coragem. Eu tive o prazer de fazer o prefácio, né? Para quem está chegando agora, gente, o livro é esse, né? Famílias Coparentais, da editora Juruá, que eu também agora sou autor, da editora Juruá também. E tem muita coisa aqui para a gente conversar. Eu tenho algumas questões para poder falar, mas antes eu só queria contextualizar aqueles que estão chegando, que essa ideia da família coparental, ela surge no contexto de uma evolução do pensamento, não só jurídico, mas da engenharia genética, né? Na medida em que a engenharia genética possibilitou as inseminações, as reproduções assistidas e tal, o que facilitou muito a formação das famílias coparentais, né?
Agora, como é que você definiria, para quem está chegando agora, esse termo para nós é muito comum, a gente já fala, famílias Uhum. coparentais, coparentalidade, né? Como é que você definiria famílias coparentais? De onde que surgiu esse nome? Eu sei que está tudo escrito aqui no seu livro, mas assim, até para Uhum. estimular que as pessoas possam ler o livro, como é que você definiria? O que é a família coparental? O que você escreveu aqui sobre isso, Natália? Pois então, a coparentalidade são pessoas que visam exercer a parentalidade, ou seja, a paternidade ou a maternidade, de uma maneira responsável e com parceiros em que eles não têm vínculo conjugal ou amoroso. E aí, a partir disso, né, são parceiros amigos, pais amigos, que eles são chamados. Uhum. Eles visam, a partir dessa amizade, formar uma família em que o que une eles é tão somente o vínculo com o filho, né? Não tem esse relacionamento amoroso, conjugal e sexual entre os parceiros coparentais. E essa possibilidade só surgiu porque o direito de família cada vez mais vem fazendo uma distinção entre famílias parentais e famílias conjugais. Né? Uma coisa pode estar ligada na outra ou não. Né? Para quem, eu que sou mais antigo, acho que Natália não era nem nascida ainda, na década de 60, começou com a liberação sexual, muitas mulheres começaram a fazer produções independentes. Né? Às vezes saía, tinha relação com o parceiro, eu tenho umas duas amigas na época que fizeram assim, que ficava grávida e nem contava para o pai que tinha ficado grávida, aí surge uma questão jurídica, o direito é da mãe, do pai, do filho, né? Saber quem era o pai. Então, isso eram as produções independentes. Depois vieram os bancos de sêmen, e muitas mulheres iam aos bancos de sêmen buscar o material genético, mas ficava sempre uma questão: e quem é o pai? Né? Então, as famílias coparentais, acho que elas surgem, Natália, na esteira dessa compreensão de que, olha, eu não quero, talvez seja essa alternativa, eu não quero fazer uma produção independente, não quero que o pai do meu filho, né, seja anônimo, eu quero que o meu filho conheça o pai. Eu acho que é nesse contexto que surge as famílias coparentais, né? Mas não sem antes lembrar que a partir da década de 1990, que quando com a entrada da psicologia assessorando os juízes, começou-se a entender que uma mãe que traía o marido, que perdia a guarda dos filhos, elas não elas perdiam a guarda dos filhos. Com a entrada dos psicólogos, começou-se a entender que, olha, ela pode até não ser uma boa mãe nesse sentido moral, mas não ser uma boa esposa, mas é uma ótima mãe. Foi aí que começou a separar conjugalidade, parentalidade, paternidade, maternidade como funções, né? E isso, então a gente pode dizer que a raiz dessa coparentalidade, ela começa a ser gerada nesse embrião, está lá na década de 1990, quando surge, então, essa possibilidade. Olha, nós queremos, é aquilo que eu até falei na chamada para a live, né? Tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que não quer ter filho e que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho, não quer casar e nem ter relação sexual. Claro que, e hoje, aquele tripé sexo, casamento e reprodução, que sempre atrelou, que sempre sustentou o direito de família, não se sustenta mais. Ou seja, não é mais necessário sexo para haver reprodução, vidas, inseminações artificiais. Então, é nesse contexto, né, Natália, que surgem as famílias coparentais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que, assim, você acha, e eu vi que no seu livro você coloca, como uma boa pesquisadora, você colocou questões, o ponto de vista contrário, que tem gente que acha que é uma irresponsabilidade fazer uma família coparental. Né? Tem gente que deve estar nos vendo aqui, ouvindo e achando que nós somos dois malucos, dois delirantes que estão falando de uma família. Será que isso é bom para os filhos? Né? Que você fala sobre isso? Você trabalhou isso no seu livro, né? Sobre é uma irresponsabilidade ter filhos dessa maneira, né? Pois então, até quando eu comentava com pessoas não do ramo do direito a respeito do tema da minha dissertação, sobre o que era coparentalidade, eles pensam assim, gente, mas que coisa diferente, né? Isso daí funciona. Né? Inclusive, na minha banca de dissertação, uma das pessoas que estavam participando perguntou: a sociedade está preparada para a coparentalidade? E o que eu acho interessante é que durante o período que eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei até uma reportagem
que na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, está sendo feita uma pesquisa com 50 parceiros coparentais para verificar como é que funciona a coparentalidade. E a pesquisa ainda não foi finalizada, mas os resultados preliminares demonstraram que o ponto primordial é a relação que esses copais têm no diálogo, né? E acaba que é igual qualquer outra forma de família, né? O que define como que ela vai funcionar é esse bom diálogo, esse bom contato que todos os familiares têm. Então, não tem diferença, né? Eu posso ter um casal, né, que é casado, que vive em união estável, namorados que decidem ter filhos, mas é a relação que esses copais, não à toa o nome chama coparentalidade, que vem do termo inglês co-parent, que é da participação conjunta dos genitores. E esse contato, bom relacionamento deles é importante em qualquer forma de família que existe, Pois é, né? e E não isso... difere na Pois coparentalidade. todas as formas de família, né, todas as novas formas de família que vão surgindo, elas encontram muita resistência, né? Como nas famílias, como já falamos aqui semana passada, famílias poliafetivas, famílias simultâneas, e nas famílias parentais, nas parentalidades, nas novas parentalidades, e nós temos novas parentalidades, como a multiparentalidade, né, a parentalidade socioafetiva. Tudo isso encontramos resistência, mas essas resistências foram sendo quebradas. A coparentalidade, acho que ela tem sim alguma resistência, mas acho que não é tanto quanto as famílias poliafetivas, né? Mas essas famílias coparentais, isso é uma realidade. A gente não pode deixar de falar aqui também da Taline Schneider, que foi uma desbravadora disso. Eu Uhum. não sei se Taline está aí, Taline, se tiver, por favor, faça um aceno, né? A Taline foi corajosa de poder de falar isso. Existe uns sites, né, que a Natália pode até dizer, quem quiser participar mais, porque a internet, não só a engenharia genética, mas também a internet proporciona esses encontros, né? Porque se não fosse isso, se não fosse a internet, não seria possível esses encontros. Tem muitos sites, tem na sua pesquisa, o que você encontrou, Natália, desses sites para buscar um parceiro, né, para se formar uma família parental? Tem Uhum. pais e amigos, né? Isso. É, a Taline, ela é a percussora da coparentalidade aqui no Brasil. Ela já deu diversas entrevistas, inclusive no Fantástico, e ela que trouxe essa ideia, que iniciou lá na Austrália e é mais disseminada principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nesse país você encontra diversos sites. Na minha pesquisa eu cito em torno de uns 5 e também até aplicativos. Aqui no Brasil, o principal site que trata da coparentalidade e também da busca para encontrar um parceiro coparental é o site que a Taline criou, que é o Pais Amigos, né? E aí ela criou também uma plataforma em que é como se fosse um aplicativo de relacionamento, mas só para você encontrar o pai do seu filho, que não é só, né? É muita coisa É, isso, uma grande é responsabilidade. quase E tudo. aí, nesse site, você tem que responder uma série de questionários, tipo de pessoa, né, que é o seu perfil, tem questão de religião, educação, enfim. E aí aparece as pessoas com percentual de compatibilidade com base nesse site que foi criado. Né? E também tem uma série de comunidades no Facebook, no Instagram, e a grande maioria das pessoas se encontram por meio desse contato virtual. Não à toa, o primeiro nome que foi dado para a coparentalidade era Famílias Co-Design, que era para você, como se você estivesse buscando uma pessoa específica, um designer daquele parceiro que você queria, e acabou que desenvolveu para a coparentalidade o termo, né, das famílias coparentais. Pois eu gosto desse nome, eu já tenho esse nome no meu dicionário, né? Então, eu gosto, pegou, acho que é um nome que pegou, né? Gente, para quem está chegando, eu estou vendo muita gente chegando aí, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre coparentalidade do livro, primeiro livro no Brasil sobre famílias coparentais, de Natália Valadares, com quem eu tenho a honra de trabalhar no escritório, lá na Clínica do Direito, e que nós, inclusive, já fizemos alguns contratos de coparentalidade, né? Eu acho que
talvez o primeiro contrato de coparentalidade tenha surgido lá no escritório. Nessa época, acho que Natália, nem me lembro se estava lá, porque já tem mais de 15 anos, que foi, ainda não, duas pessoas que se encontraram, mas não na rede, na internet. Não sei se você se lembra desse caso, Natália, que foi quando um homem que tinha, ele era mais novo, casado com uma mulher mais velha, e ele, então, é, ele queria ter filho, mas a mulher já não podia, não queria, e ele, então, conversou com a secretária, e o marido da secretária autorizou que fizesse, que ela tivesse um filho por ele. Nós fizemos o contrato. Naquela época, o motivo do contrato é porque, como a presunção da paternidade, né, o marido é o pai, a presunção da paternidade, nós tivemos que fazer para que o marido não registrasse o nome e deu certo. Isso já tem mais de 15 anos e tal. Não sei nem se essa pessoa que nasceu dessa relação coparental, que na época não chamava esse nome, não tinha esse nome, não sei nem se está aqui nos ouvindo hoje, mas isso, e é assim que a gente vai desbravando sertões, né? Mas isso é mais comum, e talvez fique mais comum ainda, quando a gente encontra pessoas famosas que fazem isso, né? Nós temos aí casos, isso é muito, possibilita muito as famílias homoafetivas, por exemplo, né? E isso envolve um outro assunto, que é da barriga de aluguel, temas também que são tratados com muito preconceito, mas eu queria falar aqui e te perguntar, Natália, se você pesquisou, acho que você não, de um famoso, né, que acho que não tem problema falar aqui, porque algumas pessoas emprestam sua vida privada, vai virar público para a gente poder refletir sobre ela, que é o caso do Gugu Liberato. Eles tinham, ali era uma família coparental. Qual que é a sua opinião, Natália, no caso do Gugu? Bom, a gente como advogada, a gente não sabe o curso do processo, né? Porque hoje tem uma grande disputa judicial na herança do Gugu Liberato, em razão do fato da mãe dos filhos dele alegar que viviam em união estável com o Gugu. Porém, a família, né, os demais herdeiros do Gugu, na época que ele deixou um testamento, alega que aquilo não era uma família conjugal, e sim uma família coparental. Tanto que o Gugu deixou um contrato de geração de filhos, e lá nesse contrato de geração de filhos, está explicando, né, que ele não tinha relação afetiva com a mãe dos filhos dele, com a Rosemíria, tanto que as crianças foram geradas por meio de inseminação. Então, é a principal prova que se tem para rechaçar esse pedido de união estável, né? E foi esse fato do Gugu que veio trazer mais à tona a discussão da coparentalidade, tanto é que teve uma reportagem no Fantástico só para tratar dessa situação, da discussão da união estável. Lá mostra o contrato de geração de filhos que o Gugu fez com a Rose Miriam, né? Ela até não fala que tem conhecimento do contrato, porém ela alega que naquele momento ela estava passando por determinados problemas e não tinha total discernimento, ela estava vulnerável para dar aquela assinatura. Então, é uma discussão que eu espero que termine o quanto antes, apesar da gente saber quanto que é demorado um processo judicial, para a gente ver o que o judiciário vai entender, e vai ser o primeiro grande caso, né, sobre a coparentalidade. E o que é interessante desse caso, né, que a gente pega, imagina que a gente pega um caso particular, mas ele serve para a nossa reflexão. E aí discute a família parental, porque a alegação de um lado é que ali só tinha uma família parental, e a alegação de outra parte é que não era, que tinha uma família conjugal, ou seja, que era mulher. E aí entra numa discussão que tem muito a ver com a psicanálise, que não é objeto da nossa conversa, mas eu não posso deixar de falar, que é o que é a conjugalidade, o que é a sexualidade. Sexualidade não é apenas da ordem da genitalidade, né? Nós já tivemos casos lá no escritório, por exemplo, de pessoas que se casaram, tinham uma relação, constituíram uma família conjugal, sendo que o homem tinha tido um acidente e uma briga no trânsito, levou um tiro e não tinha mais ereção, e a mulher mesmo assim se casou com ele. Quer dizer, o instrumento tinha desejo, embora não tivesse aquele instrumento ali natural e tal. Enfim, a sexualidade é plástica, existem várias possibilidades, mas tudo isso toca nesse assunto de hoje, porque nós vamos falando de conjugalidade, família conjugal, família parental. Mas voltando aqui para a família
coparental, né? A família, essas parentalidades. Quando a gente fala assim, olha, família coparental, que é que as pessoas que se encontram na rede para poder falar, eu acho que você vai ser uma boa mãe, acho que você vai ser um bom pai, mas tem outras situações também, que são, às vezes, amigos, né, que querem ter filhos, né, Natália? Eu não sei se na sua pesquisa você encontrou esse tipo de pessoas. Esses dias eu atendi uma pessoa lá no nosso escritório em que ela tinha um amigo, esse amigo gostava dela, mas ela não gostava, eles queriam ter filho, e tiveram uma única relação apenas para ter filho. Porque essa inseminação ela pode ser natural ou artificial, né? Ela pode ser feita no laboratório ou, que é uma outra discussão que surge também, que é a inseminação caseira, né? Que tem porque a inseminação artificial, no laboratório, é uma coisa cara, né? Então, nós temos essas variantes e variáveis todas, né? Na sua pesquisa, no seu livro, a maior parte das famílias coparentais, elas, quais, a gente poderia dizer assim, tem esse tipo de família coparental, esses que se encontram na rede, ou esses que se encontram... Na sua pesquisa, a maioria foi de encontro na rede, ou você encontrou essas outras formas de famílias coparentais também, Natália? Foi muito diversificado, doutor Rodrigo. A grande maioria são parceiros que se encontraram de fato nas redes sociais, mas tive casos, como o senhor até citou, de amigos mesmo, que de longa data, que tinham o intuito de formarem uma família, de terem filhos, e via naquele amigo, né, que conhece há bastante tempo, uma compatibilidade de princípios, de valores, e devido ao bom contato que eles têm razão da amizade, né, propuseram e decidiram formar uma família coparental e assim gerar uma criança. Pois Né? Tanto é muito curioso isso, né? Como que a vida é muito mais rica, né, do que o texto jurídico, né? E o texto jurídico, ele tem que acompanhar. E como nós não temos regras para essas coisas, mas também não há uma proibição, nós temos princípios, né? E eu imagino que você buscou embasar a sua dissertação, sustentar a sua tese, né, que não deixa de ser uma tese, em alguns princípios, né? Como é que foi que você trabalhou quais foram esses princípios aí que você trabalhou mais, Natália, para sustentar eu, isso? eu defini 3 princípios como base para o trabalho, que é o da parentalidade responsável, do livre planejamento familiar e do respeito ao melhor interesse da criança e do adolescente. Né? E por que eu utilizei a principiologia? Porque a gente tem diversas situações no direito de família e principalmente na coparentalidade, que a norma, que o texto jurídico, a disposição legal no Código Civil do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não vão fazer determinadas previsões legais para aquele caso específico. Então, eu trabalhei com a principiologia e sempre buscando deixar claro que quando a gente pega uma situação jurídica, um caso concreto, a gente não pode se ater tão somente àquele dispositivo legal. A gente tem que ir além e verificar o ordenamento jurídico como um todo. Principalmente quando eu faço a análise sobre a ou possibilidade de adoção por parceiros coparentais, eu chamo atenção para isso, para analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como um todo e não como um dispositivo legal tão somente. E sempre basando na principiologia também, que acaba que no direito de família, as grandes e principais decisões que a gente tem hoje do direito de família é utilizada como por base pelos julgadores os princípios. Pois é, e você falou aí também, né, da adoção. Qual que é a relação? É possível uma adoção na coparentalidade? Fala um pouco mais sobre isso, assim, só para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas antes de você responder, teve muita gente que entrou. Gente, hoje nós estamos falando sobre esse livro aqui, inédito, né, da Natália Campos Valadares, Famílias Coparentais, que eu tive a honra de fazer o prefácio, né? E quem quiser adquirir, parece que tem até, a Juá mandou, deve ter mandado para você, que tem até um desconto, né? Qual que é a senha desse desconto? Se alguém quiser comprar lá, gente, eu recomendo a todos. Tem a senha, Natália? Do cupom, né? Tem Um um cupom que cupom. tem
Tem um Isso, é desconto o de cupom Live 20%. Como é que 20. chama o cupom? Isso, utilizando o cupom até amanhã, né? Que foi gerado especialmente para a live que a gente está fazendo hoje, que é o cupom Live 20. Você utiliza ele fazendo aquisição pelo site da editora Juruá. E aí tem um desconto na aquisição do livro físico e também para a cópia digital. Ah, tá. E acho que então, desse livro aí. Gente, então, voltando aqui, né, nós estávamos falando sobre a questão da adoção. Nós sabemos que a adoção no Brasil é um problema, é um caos, né? Existem 50 mil crianças em abrigo à espera de uma família que nunca chega, né? Tanto é que o IBDFAN tem um projeto Crianças Invisíveis, que é para tentar dar família, seja biológica, adotiva, né? Dar família para essas crianças, porque é cruel, é uma violência contra essas crianças, né, deixá-las lá sem uma família. Mas esse assunto da coparentalidade, ele entra assim, né, na questão da barriga de aluguel, né, o útero de substituição, falando mais tecnicamente, né, barriga solidária, né, e também na adoção. É possível, qual que é a relação da coparentalidade e adoção, Natália? O que você pode falar para a gente sobre isso? Pois então, se a gente fazer só uma leitura fria e pegar o ECA, a resposta que a gente vai ter, não, os casais coparentais não podem adotar. Por quê? Porque tem uma previsão legal que fala que quando é casal, necessariamente eles têm que estarem casados ou vivendo em união estável. Porém, a gente não pode ficar apegado tão somente a um dispositivo de lei, né? Que é interpretar o ECA, o Código Civil e a Constituição Federal como um todo. E quando a gente faz essa análise, eu entendo que é sim possível fazer que casais coparentais, que parceiros coparentais possam fazer adoção, né? Tanto é que já tem parceiros habilitados para adotar uma criança ou um adolescente. Eu conversei com um juiz, o doutor Hélio Braz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pernambuco. Hoje ele não está mais na vara da infância e juventude, ele está trabalhando junto com a presidência do Tribunal de Justiça, e ele me falou que ele já autorizou a habilitação de parceiros coparentais. E por quê? Porque o processo de adoção tem tudo, tem uma etapa antes, que é a da habilitação. E na habilitação, esses parceiros, esses casais, passam por uma série de etapas, que inclusive tem avaliação sociológica, psicológica, e a partir desse momento, principalmente os laudos psicossociais, eles são cruciais para definir a habilitação. Então, por isso que o livro, inclusive, eu faço uma análise também muito ligada na área da psicologia. E eu busquei entrevistar psicólogas que trabalham com adoção para perguntar, para indagá-las. E aí, você entende que parceiros coparentais podem adotar? E a resposta que eu tive foi: o que define a possibilidade de um casal ou de um parceiro adotar não é o relacionamento, se é um casamento, se é uma união estável. É se eles de fato estão preparados para adoção, se eles têm de fato desejo de adoção, que é muito diferente, porque às vezes no Brasil, foi até uma psicóloga que me alertou isso, tem aquele estigma de que adoção é caridade. E adoção não é caridade. Adoção é verificar se você tem o desejo de ser pai e de ser mãe. Então, com base nessa análise, o que os psicólogos e assistentes sociais que eu conversei me falaram: olha, se eles são casados, se eles vivem uma união estável, preciso ver de fato o interesse deles e como esses parceiros se relacionam. Pois é muito bom. A psicologia, a psicanálise, né, ela vai um pouco além. Que bom que você conversou com essas psicólogas, o que leva a gente a pensar assim, que o que interessa de verdade é o princípio do melhor interesse da criança. Né? E o princípio do melhor interesse da criança, ele, infelizmente, não é levado a sério no Brasil. Tanto é que tem 50 mil crianças em abrigos. Né? E eu não vejo qual é o problema. Olha, eu tenho uma vizinha que eu acho que seria uma boa mãe, eu quero ser pai, ela quer ser mãe, e nós temos, aí eu entro numa outra categoria, né, que agora já até foi incluído no LGBTQIA+, né, que é dos assexuais. Tem gente, olha, eu não quero fazer sexo, eu gosto da vizinha, posso até, mas eu sou assexuado, né? Mas uma coisa é uma vida conjugal, outra coisa é eu ter filho. Eu acho que a vizinha é uma boa mãe, eu vou ser um bom pai. Eu conheço ela desde pequeno, sei dos valores éticos dela, porque é isso que interessa, e nós queremos ter um filho, né? Então,
nós vamos adotar. Ou vamos adotar, e aí então seria uma coparentalidade, né, com adoção, que é isso exatamente que a Natália acabou de falar, ou então vamos até fazer uma inseminação artificial, mas tem gente que não quer gerar o filho e pode, então, buscar na adoção. É uma possibilidade a mais, né, para as crianças, porque ao final de contas, o que conta mesmo, o que interessa, é o princípio do melhor interesse da criança. Né? Então, achei muito legal isso, você tratar da adoção, né? Fazer essa conexão. Foi a primeira pessoa, e eu confesso que eu não tinha feito essa, essa associação de adoção com coparentalidade, embora lá no escritório nós já fizemos a primeira adoção multiparental. Não sei se você se lembra disso, foi no interior de Minas, né, Natália? Aquele casal que era uma mulher elas duas se conheceram, ela ficou grávida, ela tinha um namoro, ficou grávida e não queria ter aquele filho, queria dar para adoção, mas o namorado nem sabia que ela estava grávida. E aí ela, na rede, encontrou uma mulher que queria ter filho e não podia, e ela se mudou para a cidade dessa pessoa que estava grávida e preparando para poder ter, porque a rigor nós não temos, é outro preconceito, né? O direito de família é cheio de preconceito, a família, adoção intuito personae. A rigor não poderia. Aí o marido veio, mudou para essa cidade, e aí no meio do caminho, essa mulher, o pai, o namorado descobriu que a mulher estava grávida, né? E queria ser pai. Então, eles fizeram, em vez de fazer adoção, eles fizeram uma multiparentalidade. Acho que foi a primeira adoção multiparental do Brasil. Né? Eu acho bom que essas coisas apareçam, essas coisas diferentes, né? Apareçam para nós, né, Natália? Mas isso é que eu achei legal, assim, associar a adoção, porque quanto mais as crianças tiverem família, seja lá como for, melhor. E eu acho verdadeiramente que essas crianças filhas da adoção, advindas, né, da coparentalidade, acho que elas têm a chance de ser mais felizes do que muitos casais que brigam, porque filhos infelizes são filhos de pais infelizes e que brigam. Né? Na família coparental é tudo muito claro. E a gente, inclusive, faz contratos, para isso vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes eu queria falar assim, por que você acha, e na sua pesquisa, as pessoas que falaram que a coparentalidade é uma irresponsabilidade? Vamos ver o outro lado, a gente tem que falar do outro lado. Assim, né? Por que a coparentalidade seria uma irresponsabilidade? Qual que é o argumento dessas pessoas? Você se lembra? Eu sei que se você não lembrar, eu posso ler o que você escreveu, mas eu prefiro que você se lembre. Mas só antes de responder o senhor, porque né, na sua fala eu me lembrei de uma questão muito importante, que tem um projeto de lei até de autoria do IBDFAM, que é exatamente para mudar esse artigo que fala que para adoção conjunta é necessário ser casado ou viver em união estável. Então, nesse projeto de lei que o IBDFAM apresentou, tira essa menção da necessidade de colocar como se casados, casados ou vivam em união estável, que é sempre a participação do BDFAM, né, auxiliando aí o nosso ordenamento e nos avanços do direito de É, família. e só antes de você responder, isso me puxou uma outra história, que é assim, por que tem que ser o casal para adotar? Porque uma mãe solo, um pai solo, né? Não tem, chamava antigamente mães solteiras, a gente foi para desestigmatizar, nós não temos usado mais as famílias monoparentais, a Constituição reconhece a família monoparental, por que alguém não pode ter, né, uma família monoparental? Será que essa criança vai ser infeliz porque só tem uma mãe, só tem um pai? E as viúvas? Né? Então, quer dizer, olha só como o direito de família transita o tempo todo por um terreno minado de preconceitos. Né? Mas isso é só para fechar o seu pensamento. Muito bem lembrado desse projeto de lei. Realmente, isso não faz sentido. Né? Bom, mas aí pode voltar. Eu abri o parênteses e interrompi seu raciocínio. Né? O que você estava... Pois então, essas pessoas que têm essa ideia de que a coparentalidade não funciona e, né, tirando o viés do que a gente está defendendo aqui, né, da possibilidade da coparentalidade, qual que é o raciocínio deles? Que seria um egoísmo desses pais, que o que eles querem é tão somente gerar uma criança sem dar a importância a ela. Então, como se fossem pessoas que a única coisa que querem é ter filho, não importa como. Que é
ao meu ver, me desculpe quem pensa assim, é um desconhecimento sobre a coparentalidade, porque inclusive um dos princípios que eu trabalho que embasam a importância e a permissão da coparentalidade é exatamente o planejamento, o livre planejamento familiar e da parentalidade responsável. Os casais, os parceiros que eu conversei, eles estão há meses, há anos, buscando pessoas, conversando, né? Como se fosse um casal que, de fato, eles planejam para ter um filho. Então, não seria uma questão de egoísmo não ver uma irresponsabilidade com esse futuro filho. Tem todo um longo planejamento, tem pessoas que estão anos buscando parceiros para aí, quando encontram, fazer essa parentalidade e essa grande responsabilidade que é ter um filho, né? Pois eu também eu concordo com isso. Assim, eu não acho que é uma irresponsabilidade, eu acho que é o desejo de formar uma família parental, né? Isso não há nada de mal nisso, pelo contrário, aquela criança vai receber muito amor e uma coisa muito planejada, né? Não tem como dar errado. Mas o que está no meio disso tudo é o preconceito. Então, quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando de preconceito. Gente, para quem chegou, nós estamos falando desse livro da Natália Valadares, Família Coparental, que é inédito, primeiro, está pela editora Juruá, e que vocês poderão ler e tenho certeza que vão gostar. Bom, agora então, já que nós falamos de todo esse contexto, dessa questão teórica, vamos um pouco para a prática, né? Como é que é a família coparental? Eu vou ler aqui um trecho do livro, né, que nós vamos falar agora sobre o contrato de geração de filhos, porque nós, advogados, somos procurados para dar garantia e segurança. Garantia de quê? Bom, eu sempre falo para os clientes, garantia total é só que nós vamos morrer, mas segurança, garantia máximo possível. Né? Por exemplo, bom, deixa eu ler o que a Natália diz aqui nesse capítulo, no capítulo 4, que se chama, né, Contrato de Geração de Filho, o livro está todo fiscado, e a Natália define, vê se você, quer dizer, você que escreveu isso, não tem como concordar, quero saber se a lei, depois que você escreveu, se surgiu mais alguma coisa, e depois nós vamos falar de alguns casos práticos, tá? Então, segundo a autora, pode-se definir o contrato de geração de filhos como a pactuação de vontade dos parceiros parentais quanto ao estabelecimento de parâmetros a respeito da concretização do planejamento familiar, método para a concepção e questões relativas ao futuro filho, nome, guarda, convivência familiar e alimentos. O referido instrumento visa conferir segurança e minimizar possíveis desgastes entre os contratantes, servindo como meio de gerir conflitos. Além disso, o contrato é uma maneira de os copais verificarem se estão em sintonia quanto ao projeto parental por eles pré-definido. Ou seja, é uma oportunidade de averiguar se os pretendentes conseguem lidar com as divergências e fazer concessões. Gostei muito dessa sua definição, né? Eu vou até, quando a Natália escreveu esse livro, esse verbete já estava no meu dicionário, eu estou preparando aqui a terceira edição do dicionário e vou colocar essa citação sua lá, Natália, no verbete. Então, assim, vamos falar acho que isso que está aqui na página 65, acho que define bem, né, o que é o contrato de geração de filho. Mas não há no Brasil. Fala então para a gente um pouco. Você encontrou alguma resistência? Tem uma proibição? Como é que é? Fala um pouco então sobre o contrato, assim, mais livremente. Aqui eu falei formalmente, né, porque está escrito, muito bem escrito, mas fala um pouco assim desse embasamento desse contrato de geração de filhos. Pois então, esse capítulo teve uma atenção especial quando eu estava escrevendo, porque ele era um motivo de divergência com o meu orientador, que ele tinha uma posição contrária à minha. Então, quando ele chegou e falou: olha, reflita a respeito disso. E aí eu fui refletir e fui buscar trocar ideias com uma série de pessoas. Com o doutor Rodrigo, eu conversei muito também com o Cristiano Chaves, com o Nelson Rosenwald, porque eles são do Ministério Público e a divergência que meu orientador tinha falou: isso daqui não vai ter validade, o Ministério Público não vai participar. Então, fui atrás de membros do Ministério Público para saber a opinião deles. E o que até que me ajudou muito nessa escrita foi uma conversa que eu tive com o Nelson, que ele falou assim: olha, isso daí vocês estão querendo exatamente minimizar risco, evitar que uma série de questões cheguem no judiciário e quando elas chegarem, se chegarem,
o juiz tem um parâmetro para decidir. Mas o que eu acho que é mais importante do contrato de geração de filhos não é essa questão tão jurídica, e sim o fato dos parceiros conversarem, dialogarem, ver se eles de fato estão alinhados nessa ideia da coparentalidade, né? Inclusive, o doutor Rodrigo vai poder até falar mais que eu de um caso, né, doutor Rodrigo, que chegou lá no Então escritório. vou fazer um parênteses aí para mostrar a importância desse contrato. Né? Um dos casos que chegou para nós era assim, a mulher que era já com 30 e tantos anos, o homem com 40, ela era solteira, ele tinha um companheiro, e se encontraram nesse site e acharam, começaram a conversar e viram que poderiam fazer esse contrato. E foram lá, né, ao escritório para fazer o contrato. E aí começamos a destrinchar o contrato. O que se vai colocar num contrato desse? Né? Nós começamos a falar, por exemplo, falar sobre um elemento bastante divergente, a questão da religião. Né? Um é evangélico, o outro é umbandista, por exemplo. Né? Acho, né, isso não é tão fácil de acontecer, porque quando é assim, geralmente essas pessoas nem se identificam. Mas vamos dizer que, né, um é judeu, o outro é evangélico, né? E aí começamos a tecer lá, como é que vai ser o nome do filho? Se vai ser mulher, vai ser tal, se vai ser homem, vai ser tal, porque o combinado não sai caro, então isso tem que ser programado antes. E aí, quando chegou na parte de organizar a convivência depois que a criança nascesse, né? Isso foi antes da geração, a criança não tinha sido gerada, por isso era um contrato de geração de filhos. E aí, falou, olha, então, quando até os 3 meses vai ficar lá na casa da mãe, ela vai amamentar, e foi estabelecendo esses detalhes. E aí chegou no momento que ela não queria ter uma guarda compartilhada efetiva com esse pai. E o pai, então, percebeu que ele não estava no projeto parental dela, e não fizemos esse contrato. Então, isso eu acho que é um contrato, eu ia dizer, contrato que deu errado, não, contrato que deu certo, né? Foi exatamente para poder não entrar numa roubada. E quando foi ver, a mulher já tinha uma história, ela só encontrou esse parceiro porque ela não queria ir num banco de sêmen e que o filho dela fosse filho de um doador anônimo. Ela queria um doador conhecido. Tem até gente que se submete a isso. Não, eu sou seu amigo, eu empresto, eu dou material genético, né? Mas no caso ali, ela queria isso e achou que esse parceiro, esse par parental aí, se submeteria àquilo. E aí viu que então ele estava sendo quase que só um reprodutor. Vejam só que interessante que é essa história e a importância, né, do combinado, de fazer contratos como esse, né, do combinado não sai caro. Então, e aí a Natália falou, tá, mas e a segurança disso? Qual que é um dos motivos que eu fui pensar nisso depois? Por que fazer um contrato desse? Não podemos simplesmente falar, nós já estamos acertados aqui, a criança vai chamar tal, se tiver religião, nós não vai ser tal ou não vai ser, né? Mas tem toda essa combinação da educação da criança que casais comuns fazem. Mas tem um outro também que pode também, e aí a gente volta para aquele caso do Gugu, que é para descaracterizar uma família conjugal, né? Porque ali está construindo uma família parental. Mas tem o risco de falar que tem uma família conjugal, porque tem elementos. Às vezes, esses casais, esse pai e mãe, às vezes até combinam de morar um ano juntos. Já tivemos casos assim, então vamos morar juntos, vamos morar. E tem elementos próximos da família conjugal. Então, um dos objetivos do contrato da geração de filhos é exatamente para deixar bem claro, né? Porque, ou seja, se ele não servir para nada, ele já vai servir para isso, né? Mas ele serve para muita coisa, né, Natália? Então, é muito importante que se faça esse contrato, né, de geração de filhos. Eu achei muito cuidadoso da parte da Natália fazer entrevista com o Ministério Público sobre isso, né, assim, qual que é a validade. Mas, na verdade, gente, nós temos que ter a coragem para enfrentar essas situações. Essa situação existe. A gente falando disso ou não, essa situação, ela existe. Então, nós temos que ter coragem de falar disso, né? E o Estado tem que proteger todas essas famílias, né? Bem, então, o contrato de geração de filho é muito importante, né? Gente, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre famílias coparentais, né? O livro da Natália, o inédito no Brasil, o primeiro do Brasil,
né, onde tem um capítulo exclusivo sobre contrato de geração de filhos. E isso nós já fizemos vários contratos, tem gente que não faz contrato escrito, mas assim, é preciso combinar isso, né? Bem, a gente está caminhando quase que para o final, Natália. O que você gostaria de acrescentar aqui? O tempo passa rápido, né? O que você gostaria de acrescentar aqui sobre esses assuntos? Sobre esse assunto do seu livro, Bom, assim, o que eu deixei de abordar aqui? O que eu deixei de abordar aqui? não, assim, a abordagem, os pontos mais importantes, principalmente dessa questão jurídica, foram abordados, né? Que é do contrato, né? Da adoção. Outros pontos interessantes que a gente tem também é da, da conjugação que a gente faz do direito com a biomedicina, porque aqui a gente trata da questão da inseminação. E outro ponto importante do contrato de geração de filhos é que tem uma resistência, né? Porque não tem legislação específica para inseminação artificial, para fertilização. São todas normas do Conselho Federal de Medicina. Então, é um grande trabalho, principalmente da área do direito da biomedicina, né? Porque fica todo mundo refém dessas normas que não são normas jurídicas, que são normas do Conselho Federal de Medicina. Então, eu faço essa análise também, até porque quando você vai fazer, pelo menos as clínicas de fertilização que eu conversei, você assina o contrato, coloca lá que quem está participando, né, quem está cedendo o óvulo, o sêmen, como se eles fossem casados, porque tem essa determinação, essa previsão do Conselho Regional de Medicina. Então, é outra análise que eu faço também. Eles falam assim, ó, a gente não quer saber com quem você é casado, porque a Thaline e me passou o contato de pessoas que são parceiros coparentais, eles foram na clínica de fertilização e foram barrados porque eles não eram casados e nem viviam em união estável. E aí, o que muitas dessas pessoas faziam? Forjavam uma união estável, o que é um risco muito grande. Porque apesar da única certeza que a gente tem é que é da morte, a gente nunca sabe quando ela vem. Então, às vezes, você foge, você faz a simulação de uma união estável e algum deles falece. Vai ter uma série de questões ali, vai ter a questão da herança, então é todo um complicador, né? Que é um tema que eu trabalho, e aí a importância também de fazer o contrato de geração de filhos para deixar isso muito claro. Então, assim, evitar problemas. Né? A gente já tem tantos no dia a dia, então, se a gente pode buscar um auxílio jurídico ou um bate-papo com alguém que possa fazer essa orientação, esse auxílio é interessante. Pois é, e muito bem lembrado, porque a gente encontra resistência nos laboratórios, né? E as pessoas são obrigadas a mentir. Olha que ridículo, né? Isso tudo por preconceito. O que o preconceito fala? Eu só queria comentar aqui o João Macioneto, que falou assim, o que acha de fazer isso por escritura pública? Eu já fiz contrato de geração de filho por escritura pública. Pode ser que vocês encontrem algum cartório que seja resistente, mas nós temos bons tabeliães, gente destemida que não vai encontrar essa resistência. Eu já fiz particular e já fiz também por escritura pública, né? E aí a Roberta fala assim, mas tão real, uma vez que as famílias coparentais crescem muito no Brasil. Sim, Roberta, estão crescendo e isso é uma realidade, né? A vida como ela é. Por que nós temos... Qual que é o problema olha, eu quero ter um filho com você, acho que você vai ser uma boa mãe. E nós vamos criar esse filho muito bem. O que vai mandar nesse filho, a felicidade dele está ligado à medida do amor que ele recebe, né? E claro que quando a gente fala de amor, nós estamos falando de limites também. Então, são pessoas já maduras, responsáveis, né? Que têm, que querem ter filho, né? Para ter filho, eu não preciso ser casado, não preciso ter uma relação conjugal, não preciso nem ter sexo se eu não quiser. Né? E se eu for uma pessoa assexuada, não gosto, não quero, ou não posso, né? Porque tem isso também, né? E aí a Duína falou, né? A Duína, muita resistência que vem sendo quebrada, inclusive com você, né, Duína, das famílias poliafetivas, que foi a live da semana passada, que eu acho que o seu assunto é mais difícil do que o da Natália, que fala aí de sexualidades, né? Então, bem, eu ia falar então, para fazer isso, gente, para poder enfrentar esse novo direito de família, e essas coisas vão chegando para a gente, né? Nós temos que ter a coragem. E ainda que não tenha uma regra, porque não tem uma regra,
E aquilo que a Natália falou, não tem uma lei? Não tem e não teremos tão cedo. Porque quando fala, tem projetos de lei, né, no Congresso Nacional, mas tão cedo não será aprovado, porque tem uma questão muito preconceito em torno disso. Então, nós vamos nos valendo disso. Mas o fato de não ter uma regra não significa que não tenha direitos, né? O princípio é norma jurídica tanto quanto a lei, né? E os princípios constitucionais, essa interpretação constitucional, nós podemos nos valer dela o tempo todo, né? Mas aí você estava falando e muita gente aí, o Francisco Correia dando parabéns, do INA, muito legal, Natália, esse seu livro, fiquei muito orgulhoso, inclusive, de fazer o prefácio, e é um livro inédito. Eu gosto disso, né? Dessa coisa de sair na frente, de falar pela primeira vez, né? Vamos ver o que o Augusto está falando, que muitos casais, por falta de condição financeira, ou por ausência de casamento, união estável, recorrem ao método tradicional. Sim, pode ser. E se eu quiser ter um filho, a maneira como eu vou ter, isso depende, isso é meu, isso é da minha vida privada, né? Então, isso não tem nada, eu não vejo problema nisso. Né? Aí, a Nessa Valadares, parabéns, Natália, pelo livro, parabéns, Natália e Rodrigo, por trabalharem essa desconstrução do direito de família, tentando trazê-lo para a atualidade. Obrigado, é isso mesmo, gente. Não adianta nada, tudo isso é para aplicar na vida, né? E aí, Clarice falando, o problema maior é o catolicismo. Não, na verdade, não só o catolicismo, né? Mas assim, as religiões que entram interferem. As religiões são importantes, são necessárias, mas não dá para misturar direito com religião. É essa mistura desses valores morais estigmatizantes que já excluiu muita gente, né? Basta lembrar os filhos ilegítimos, imagina, em nome da moral e dos bons costumes, mas qual é o problema de ter um filho formar apenas uma família parental? E, aliás, gente, quando a gente entende isso, lá no escritório nós temos feito muito isso, né, os contratos de geração, contrato de geração de filho, também contrato de namoro, namorados têm filhos sem planejar, e eles formam uma família parental, né? E é apenas uma família parental, e não formar uma família conjugal. Olha só a importância da gente olhar para o direito de família sob essa perspectiva da parentalidade e da conjugalidade, né? É isso aí. Bom, gente, Natália, nós precisamos encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Aqui estamos falando, gente, do livro ótimo das famílias coparentais, o livro da Natália Valadares, que é fruto da dissertação de mestrado na PUC Minas. Eu só queria finalizar lembrando que a sociedade está sempre em constante mudança, né? Então, corriqueiramente, a gente vai ter esses novos arranjos familiares. A gente está falando da coparentalidade, semana passada o senhor falou do poliamor, semana que vem, né, vai trabalhar outro formato de família. E o que a gente tem que estar preparado, os profissionais do direito, como o direito não consegue, é natural não conseguir acompanhar passo a passo essas modificações. Mas nós, operadores do direito, estarmos presentes e preparados para auxiliar essas pessoas que estão em busca de realizar esse sonho, de formar uma família, e da gente poder auxiliá-los sempre da melhor maneira possível, sem qualquer tipo de preconceito, né? Cada um tem o desejo de formar uma família da maneira que é melhor para essa pessoa. Então, é isso aí mesmo. Obrigado, Natália. Augusto Barbosa está perguntando onde adquirir o livro. No site da Juruá, tem lá, você fala lá, você terá um desconto, acho que até amanhã, né, um desconto de 20%, falando da live, e foi uma promoção aí da editora Juruá. É muito importante. Lembrando, né, quando eu falo disso, eu lembro da grande historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco, que tem um livro maravilhoso que se chama Família em Desordem, e ela fala também nisso, assim, que nesse livro, A Família em Desordem, que é assim, novas parentalidades, novas conjugalidades, novas estruturas parentais e conjugais estão em curso. Né? Hoje são essa manhã, né? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente nem imaginava essas formas de família que tem. Hoje, amanhã, teremos outro. Por isso, a família transcende a sua própria historicidade. Né? E ficamos por aqui, então, gente. Editora Juruá está aí presente, avisa lá para a gente, né? Avisa lá que eu vou comprar o livro.
Obrigado, Natália, mais uma vez. Famílias coparentais, não deixem de ver. Assim como também, lembrando o livro da Duína, também da semana passada, as famílias poliafetivas, famílias bem diferentes, mas legítimas, como qualquer uma, como a minha, como a sua, né? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Natália, mais uma vez. E até a próxima live. Vamos ver o que vai ser a próxima. Ah lá, a editora Juruá está falando, cupom LIVE20 com desconto de 20% até amanhã. Né? Obrigado, Juruá. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, doutor Rodrigo. Obrigada. Tchau para todo Tchau. mundo. Boa noite.